Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História, continuação do módulo 14. Nós vamos realizar as páginas 48 a 53. E o tema da nossa aula de hoje é a importância das trocas e o para praticar. Acompanhe a leitura e a explicação com a professora. Vamos realizar a correção da aula anterior, da página 46. Crianças, então acompanhe a correção da professora da atividade da aula anterior, da página 46. Então, a número 1, vocês tinham que numerar os eventos da vida de Usra Mardini na ordem em que aconteceram. Então, a primeira, ela nasceu na Síria, na cidade de Damasco. A segunda, deixou a Síria após os bombardeios em sua cidade. Terceira, nadou por mais de 3 horas para conduzir o bote quebrado até a Alemanha. E a de número 4, participou das Olimpíadas em uma equipe formada por refugiados. A número 2 da página 46, você conhece alguma pessoa que tenha vindo de outro país para viver no Brasil? Se conhecer, escreva sobre ela abaixo. Se não conhecer, procure informações sobre um refugiado em uma reportagem de jornal, revista ou na internet e responda. Então, são respostas pessoais que a professora já falou para vocês, que eu estarei conversando com vocês na live de sexta-feira. Tá bom, crianças? Então, nós vamos para a atividade de hoje, na página 48. Acompanhem com a professora. Então, crianças, vamos realizar a leitura com a professora da página 48. Então, na aula anterior de História, vocês aprenderam sobre os refugiados e que número de refugiados vem crescendo no mundo contemporâneo em razão dos conflitos e das transformações ambientais. Vimos também que diferentes governos assumem posturas distintas para lidar com pessoas que vivem nessa condição. Em alguns casos, há ações positivas, como nós vimos, da organização da equipe olímpica de refugiados, mas também ações negativas, como a restrição de direitos dos refugiados ou o recuso em aceitar o ingresso deles em muitos países. Então, crianças, leitura de imagem. Acompanhe a leitura com a professora da página 48. A importância das trocas. Uma rede de supermercados na Alemanha, na cidade de Hamburgo, resolveu fazer uma interessante campanha em suas lojas. A empresa retirou todos os produtos que não foram produzidos na Alemanha de suas prateleiras, ficaram disponibilizadas para os clientes apenas os produtos alemães. Observe as fotografias de uma loja da rede durante a campanha. Então, crianças, observem as duas imagens aí abaixo. Então, crianças, observem as duas prateleiras. Na primeira prateleira, nós estamos vendo o quê? Prateleiras vazias, sem produtos, e tem uma placa. Uma prateleira sem estrangeiros é vazia. Já na segunda imagem, nós podemos ver o quê? As prateleiras, elas estão cheias de produtos, não é mesmo? Qual é o objetivo dessa empresa, Ela tem o objetivo de chamar a atenção dos clientes para a importância dos produtos estrangeiros na economia alemã. Então, agora nós vamos realizar juntos as atividades da página 49. Hoje, na nossa aula de História, a professora vai realizar junto com vocês as atividades, pois nós estamos encerrando, o módulo 14 e o caderno 4. Então, por isso que a professora vai realizar junto com vocês. Então, vamos para a página 49. Acompanhem com a professora. Número 1. O que aconteceu com as prateleiras do supermercado durante a campanha? Então, crianças, nós podemos observar que elas ficaram vazias. Então, vocês vão responder vazias, ficaram vazias. Número 2.
De acordo com as fotografias, é possível perceber que os alemães consomem muitos ou poucos produtos estrangeiros. Então, nós podemos perceber que os alemães consomem muitos produtos estrangeiros. Não é mesmo, crianças? A número 3. Os produtos, eles foram repostos no dia seguinte. O que você imagina que as pessoas pensaram quando viram as prateleiras cheias? Então, a número 3 é uma resposta pessoal. Pense no impacto visual, causado nas pessoas que puderam comparar as prateleiras vazias, sem produtos estrangeiros, e cheias, repletas de produtos estrangeiros. Então, pensem um pouquinho, tá bom, crianças? Vamos para o Amplie, o exercício de número 4. Acompanhem com a professora. A número 4, a Alemanha recebe muitos estrangeiros. Você considera que essa rede de supermercados é favorável ou contra a entrada de estrangeiros no país? Então, crianças, percebam que a empresa ela é favorável à entrada de estrangeiros na Alemanha. E número 5, qual era o objetivo da empresa ao fazer essa campanha? Então, a empresa, ela tinha como objetivo chamar a atenção dos clientes para a importância dos produtos estrangeiros na economia alemã. Tá bom, crianças? Então, agora nós vamos para a página 50 e 51, que é o para praticar. Acompanhem com a professora. Então, crianças, a página 50 e 51 é para praticar o que você estudou nesse módulo. Então, a número 1. De acordo com o que você estudou, responda que tipos de divisão podem ocorrer em uma cidade. Então, pode haver divisões mais claras, como vocês viram, como muros, morros, e divisões menos claras, como caracterizadas pelas diferenças de recursos entre ricos e pobres. Número 2. Quem são os refugiados? Então, refugiados são pessoas que, por força das circunstâncias, saem do país em que nasceram em busca de abrigo em outros locais. Número 3. Por que a xenofobia pode ser um problema para os refugiados? Porque, em razão da xenofobia, os refugiados podem ser vítimas de preconceito e encontrar ainda mais dificuldades para conseguir abrigo em países estrangeiros. Tá bom, crianças? Lembrando que as respostas não precisam estar igual da professora, tá? Vamos para o exercício de número 4. Acompanhem com a professora. Leia a declaração do presidente do Comitê Olímpico Internacional em 2016, ano das Olimpíadas no Brasil. Então, acompanhe a leitura com a professora. Em um mundo ideal, não precisaríamos ter uma equipe de refugiados nos Jogos Olímpicos, mas, infelizmente, as razões pelas quais criamos uma equipe olímpica para refugiados antes da Olimpíada Rio de 2016 continuam a persistir. Então, crianças, quais são as razões mais comuns para que existam refugiados no mundo? Então, por que essas pessoas, os refugiados, eles deixam seus países, eles deixam sua família, a sua vida em busca de novas oportunidades? Por quais motivos, Cite alguns exemplos. As razões mais comuns são as guerras, perseguições políticas ou religiosas. Por exemplo, existem também outras razões, lembrando que a resposta não precisa estar igual da professora. Vamos para a página 51, o vamos testar. Página 51, vamos testar. Acompanhe a leitura com a professora. Número 1. Leia a seguir um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, toda pessoa tem o direito de se movimentar dentro das fronteiras de seu país e tem o direito de sair e voltar ao seu país,
Ninguém deve ser privado de sua nacionalidade, quer dizer, toda pessoa tem o direito de pertencer a alguma nação e tem o direito de trocar de nacionalidade por sua vontade. Então, de acordo com o texto, A. Toda pessoa deve se manter no interior de seu país? Letra B. Ninguém deve se movimentar entre fronteiras de países? Letra C. Toda pessoa tem o direito de sair e voltar a seu país? Ou letra D. Ninguém pode trocar a nacionalidade? Então, de acordo com o texto, é correto afirmar a letra C. Toda pessoa tem o direito de sair e voltar a seu país. Não é mesmo, crianças? Vamos para o exercício de número 2. A número 2, marque a única afirmação falsa. A história da humanidade é repleta de casos de migrações. Letra B. A ocupação das cidades muitas vezes provoca divisões entre as pessoas. Letra C. Os refugiados migram geralmente para fugir de conflitos. Letra D. A xenofobia não é uma forma de preconceito. Então, a afirmação que é falsa é a letra D, que a xenofobia não é uma forma de preconceito. Então, agora nós vamos para a página 52. Acompanhem com a professora. Página 52. Para conectar. O mito dos Carajá. Você sabe o que é um mito? Então, crianças, um mito é uma narrativa no qual aparecem seres e acontecimentos imaginários que simbolizam forças da natureza, aspectos da vida humana e entre outros. Leia o texto a seguir para saber mais de um mito indígena. Então, crianças, acompanhem a leitura com a professora. O mito de origem dos Carajás conta que eles moravam numa aldeia no fundo do rio, onde formavam a comunidade do povo do fundo das águas. Eles viviam satisfeitos e bem alimentados, mas o lugar era pequeno e frio. Um jovem Carajá, interessado em conhecer a superfície, encontrou uma passagem para a ilha do Bananal. Fascinado pelas praias e riquezas do rio Araguaia e pelo espaço para correr e morar, o jovem reuniu outros Carajá e subiram até a superfície. Tempos depois, encontraram a morte e as doenças. Tentaram voltar, mas a passagem estava fechada e guardada por uma grande cobra, por onde de Cobói, chefe do povo do fundo das águas. Os Carajás resolveram então se espalhar pela Araguaia, rio acima e rio abaixo, com que o herói mitológico que viveu entre eles conheceram os peixes e muitas coisas boas do grande rio. Depois de muitas aventuras, o herói casou-se com uma moça Carajá e foi morar na aldeia do céu, cujo povo ensinou os Carajá a fazer rosas. Então, crianças, número 1, sobre o mito que você leu, responda. Letra A. O mito, ele narra a origem de qual povo indígena? Então, quem respondeu que é do povo Carajá, o povo das águas, acertou. Letra B. Como e onde esse povo vivia? Então, o povo Carajá vivia satisfeito e bem alimentado no fundo das águas do rio Araguaia. Acompanhe a resposta com a professora. Letra C. O que esses indígenas encontraram de bom na superfície? Então, eles encontraram praias e riquezas do rio Araguaia e espaço para correr e morar. Vamos para o exercício de letra D. No exercício de letra D, e de ruim, o que os indígenas encontraram na superfície? Então, eles encontraram doenças e morte. E número 2, esse mito tem relação com a atual localização das aldeias do Carajá? E por quê? Sim, né, crianças? Os Carajá vivem hoje em diferentes lugares ao longo das margens do rio Araguaia. Então, crianças,
Hoje nós estamos encerrando, né, o caderno 4 de História. Então, por isso que a professora realizou junto com vocês essas atividades. Crianças, essas são nossas atividades de hoje, de História. Lembrando que qualquer dúvida é só mandar um recadinho para a professora Ana Gentedu. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!